quem está chegando agora aqui nessa live, eu sou a Nircilei, sou o gerente Soar Forever Living Brasil, naturopata biomédica, amo trabalhar com os produtos naturais da Forever Living, sou apaixonada por esse modelo de negócio que transforma a vida das pessoas, que nos proporciona qualidade de vida, que nos proporciona uma network maravilhosa, conhecer pessoas incríveis. E eu quero desde agora já deixar o convite para você que está aqui nos assistindo ao vivo. Manda o link dessa live para mais pessoas que você conhece. Manda para o teu time, manda para os teus familiares, manda para os amigos, porque o conteúdo que nós vamos colocar para você aqui essa noite é um conteúdo inédito, incrível e que eu tenho certeza que vai ser muito útil no teu dia a dia, na tua vida e para as pessoas do teu convívio. Então vamos lá, que o assunto hoje é gostoso demais de a gente falar. Gostoso por quê? Porque para mim, tudo que vem da abelha, tanto o mel, a geleia real, o pólen, o própolis, todos os benefícios que nós obtemos dos derivados da abelha são fantásticos. Mas hoje eu escolhi como tema aqui para falar essa noite a geleia real. Quem nunca ouviu falar sobre os benefícios da geleia real? Tão conhecida, tão famosa. E não sei se você sabe, mas a nossa companhia Forever Living é líder mundial também nos produtos da colmeia. Então, a Forever é líder mundial em aloe vera, todos nós sabemos. Mas você sabia que ela também é líder mundial nos derivados da colmeia? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse produto maravilhoso. Então, vamos lá. O que é a geleia real? A geleia real é uma secreção derivada das glândulas faríngeas da abelha operária. É o alimento exclusivo de cada abelha destinada a ser rainha, permitindo a desova de até 3.000 ovos por dia. Olha a importância da geleia real para a abelha rainha. As abelhas obreiras que comem o mel vivem apenas de 4 a 6 semanas. Em contraste, as abelhas rainhas alimentadas com a geleia real podem viver até 5 a 6 anos. Então, vejam só que maravilha. Vamos fazer um pequeno comparativo aqui, como o mel, um alimento in natura, e a geleia real já sendo como que um nutracêutico das abelhas. O Royal Jelly tem inúmeras propriedades. Estimula a energia, metabolismo, combate o estresse por conter vitaminas A, C, D, E e as vitaminas do complexo B. Inclusive a vitamina B5, que favorece a síntese e o metabolismo de proteínas, gorduras, carboidratos e hormônios. Na sociedade das abelhas existe uma hierarquia. Então, a maioria de vocês já conhecem ou já ouviram falar como é a sociedade das abelhas, como funciona uma colmeia. Então, na colmeia nós temos a abelha rainha, nós temos as abelhas operárias e nós temos o zangão. Porém, toda colmeia tem milhares de abelhas operárias. Tem centenas de zangões, mas tem apenas uma abelha rainha que ela se alimenta exclusivamente da geleia real produzida pelas abelhas operárias. E quanto ao nosso Royal Jelly, que é a geleia real produzida pela empresa Forever Living. O nosso Royal Jelly, ele é um composto com alto teor de proteína, 8 aminoácidos essenciais e 10 aminoácidos secundários. Sua composição é complementada por grandes quantidades de minerais. Também é importante deixar bem claro para todos vocês, quem nunca viu um vídeo mostrando como são as colmeias da Forever, elas estão em regiões remotas e desérticas, onde as condições climáticas são ideais para as colmeias. Além do mais, não há contaminação pelo ar de substâncias tóxicas ou químicas ou pesticidas ou qualquer outro tipo de elemento tóxico pelo ar. Ou seja, não tem contaminação. Isso é um fator muito importante a ser levado em consideração. Após a extração da geleia real da colmeia, esta é congelada e depois seca para retirar o excesso de água do produto, mantendo intactas todas as vitaminas, minerais e enzimas. Esse processo é o que diferencia uma geleia real in natura de uma geleia real liofilizada, por exemplo, ao qual mantém todas as propriedades
da geleia real in natura, porém de forma a potencializar os seus benefícios e não perder nada dos seus nutrientes. Além do mais, por exemplo, a nossa, que é em forma de tablete, e você usa ela de forma sublingual, faz com que seja mais fácil o manuseio, não há necessidade de você guardar na geladeira, é muito prática, tá? Ela é facilmente absorvida e digerida, contém o selo islâmico, sem conservantes, corantes ou sabores artificiais. Aqui, uma informação muito importante, tá? Por que que ela é tão poderosa? Existem tantos outros nutracêuticos, tantos outros suplementos disponíveis no mercado, mas qual é o diferencial da geleia real? Bom, se nós formos só pensar por questões de nutrientes que ela contém, ela poderia ser considerada um superalimento. Mas além da quantidade, por exemplo, de sais minerais, que ela vai conter cálcio, cobre, ferro, fósforo, potássio, silício e enxofre, que mais adiante eu vou detalhar para vocês a importância desses minerais. Ela vai conter as vitaminas A e praticamente, se não todas as vitaminas do complexo B, fundamentais para a parte cognitiva e neurológica. Ela contém os aminoácidos livres, isoleucina, leucina, lisina, metionina, felinalina, treonina, triptofano, valina, arginina, o ácido aspartico, asparginina, cisteína, o ácido glutâmico, glutamina, glicina, histidina, lisina, serina, treonina e tirosina. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram muitos benefícios, muitos relatos de benefícios desses aminoácidos. Imagine que nós temos eles tanto na aloe vera quanto aqui na geleia real. E uma coisa muito importante é a acetilcolina pura que nós temos aqui na geleia real, que é um neurotransmissor presente no sistema nervoso central e periférico e também nas junções neuromusculares. Ela é responsável por funções como o controle do movimento, a regulação da memória, do aprendizado, da atenção e do sono. Temos também na geleia real a homeoparotina, uma substância rejuvenescedora que se parece com o hormônio da glândula salivar. Temos também outro fundamental ingrediente, que é o ácido 10-hidroxidecênico, que tem a característica de ser anticancerígeno e com ação antibiótica. Além do mais, o nosso Royal Jelly contém 60 tabletes mastigáveis com um sabor bem agradável de laranja, onde cada um desses tabletes contém 250 miligramas de geleia real. Mas hoje eu vou focar aqui numa parte muito importante da revisão da literatura dos benefícios da geleia real. Ou seja, eu não vou falar por mim mesma, eu vou deixar que os estudos provem os benefícios da geleia real. Nós temos aqui no canal do Netfor outros treinamentos que foram feitos por outras colegas. Recentemente, a colega Luciana Ino fez um treinamento aqui fantástico sobre a geleia real. Se você não assistiu, peço que você volte o vídeo anterior aí do mês de agosto e assista o treinamento completo, tá? Esse aqui é uma continuação, é o assunto mais focado a comprovação dos benefícios da geleia real, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. O Centro Universitário Unifip da Paraíba, a Faculdade de Medicina, alguns alunos fizeram uma revisão bibliográfica da literatura sobre os benefícios da geleia real. Esse estudo está disponível, qualquer pessoa pode acessar, e eu vou passar para vocês aqui alguns tópicos muito importantes, os mais relevantes que eu considerei dessa revisão, para que vocês tenham a plena convicção de que quando vocês estiverem ingerindo esse suplemento, todos os benefícios que estão por trás desse nosso suplemento maravilhoso que é a geleia real. Então, vamos lá. Como foi a pergunta ou como foi o início dessa revisão? Ele é baseado na seguinte questionamento: quais os benefícios terapêuticos da geleia real? Esse foi o questionamento. E foi buscado no PubMed todos os estudos, e desses estudos foram selecionados alguns, tá? No total de artigos identificados na base de dados, deram 73 artigos. Alguns critérios de exclusão
e ficou uma amostra com 16 estudos. Desses 16 estudos, aqui estão eles catalogados, um abaixo do outro. Aqui, o título do artigo, aonde ele foi publicado, ou a revista, enfim, ou o jornal, qual o país e a data. Esse estudo é muito interessante e ele fez uma revisão dos principais artigos, ao qual ele selecionou 16, tá? Sendo que 5 deles vão comprovar a ação da geleia real como função antimicrobiana, um deles como ação antioxidante, um deles com ação anti-inflamatória, 3 com ação hormonal, um com ação sobre doenças crônicas, outro sobre anticancerígenas, outro sobre doenças gastrointestinais e mais 3 sobre as funções nutricionais da geleia real. Pois bem, eu vou detalhar aqui os principais deles agora na sequência. O primeiro, o que eu vou descrever aqui é o que está publicado nessa revisão. Primeiro, que foi analisada a categoria, a função antimicrobiana da geleia real. O termo antimicrobiano é usado para descrever substâncias que demonstram a capacidade de reduzir a presença de micróbios, tais como bactérias e fungo. Sendo assim, esta pesquisa indicou que a maioria dos estudos trata as propriedades terapêuticas antimicrobianas da geleia real. As propriedades antimicrobianas da geleia real são oriundas da própolis presente no cujo produto, destacando-se a sua ação sobre algumas cepas de bactérias bem importantes, além de muitos outros micro-organismos. Também foi possível verificar que bactérias gram-positivas se mostram mais sensíveis que as gram-negativas aos extratos de própolis por causa de uma proteína antibacteriana denominada royalizina. Nesse panorama, os ácidos fenólicos, cetonas, ésteres são considerados os mais importantes compostos antimicrobianos presentes na geleia real. Olha que interessante isso, pessoal. Seu mecanismo de ação é considerado complexo e é atribuído ao processo de sinergismo, ou seja, quando 2 ou mais agentes químicos combinados é maior do que a soma dos efeitos individuais, o que gera, dessa forma, uma maior ação contra possíveis patógenos, influenciando nesse papel de proteção e reforçando a imunidade nata. Categoria 2, função antioxidante. Os antioxidantes são substâncias que evitam a ação deletéria dos radicais livres sobre as células, os quais favorecem o envelhecimento celular, danos do DNA e o aparecimento de doenças, por exemplo, como o câncer. Dessa forma, os indicadores desta pesquisa apontaram que 6,25% de todos os artigos estudados trazem a propriedade antioxidante da geleia real. Ela tem um efeito antioxidante no nosso organismo, pois age sequestrando o efeito antioxidante no nosso organismo, que age sequestrando o oxigênio, reduzindo glândulas endócrinas, dirigidos, chamadas justamente de células-alvo. Elas possuem em sua membrana ou no interior receptores especiais para aquele hormônio específico. O comando central vem da glândula hipófise, glândula localizada no cérebro, que, além de produzir seus próprios hormônios, estimula as outras endócrinas a fabricar os restantes. Eu quero compartilhar com vocês que eu indico bastante a geleia real para as mulheres que estão passando pelo período da menopausa ou mulheres que às vezes têm uma dificuldade durante o seu ciclo menstrual, e a geleia real tem se mostrado muito eficaz para melhorar os sintomas da menopausa. Dentre eles, talvez um dos que mais incomodam as mulheres, que é o fogacho ou o calorão, tá? Então, assim, a geleia real naturalmente vai estimular os nossos hormônios para que eles, além de secretarem os hormônios, sejam direcionados para onde há a real necessidade. Outro fator importante que eu quero descrever para vocês é sobre uma pesquisa recente que eu li, americana, onde eles pegaram um grupo de 60 homens que estavam com os níveis de testosterona abaixo do desejado para a idade daquele grupo. E foi dado uma quantidade de geleia real para a metade do grupo e a outra metade recebeu um placebo.
A metade dos 30 homens que receberam geleia real, num período de 15 dias, já estavam com seus níveis de testosterona otimizados, enquanto o outro grupo que recebeu o placebo não havia movimentado nada nos níveis da testosterona. Ou seja, tanto homens quanto mulheres precisamos desse hormônio, mas em essencial os homens, para você otimizar os teus níveis de testosterona, faça uso do Royal Jelly, na quantidade de 2 a 4 tabletes ao dia, dependendo da sua necessidade. Tem horários que são os mais específicos para que seja utilizada esse suplemento incrível. E sempre lembrando a todos que nós aqui, nós não tratamos doenças, nós não relacionamos com doenças, muito pelo contrário. O que nós tratamos aqui com a suplementação e com os nutracêuticos é manter a saúde, otimizar níveis bons de saúde, coadjuvante nos tratamentos, porém nunca os substituindo, ok? Vamos adiante. Categoria 5, atuação sobre doenças crônicas. O que é uma doença crônica, Nestlé? É uma doença daquelas que o médico diz, olha, você vai ter que tomar medicamento para o resto da vida, porque já se instalou uma doença crônica no teu organismo, certo? Elas podem ter diversas causas, podem se agravar, no caso, por exemplo, do diabetes, e algumas doenças crônicas podem ser estabilizadas com o uso da geleia real, como, por exemplo, a hipertensão e o diabetes. Então, se a pessoa tem aquele sobe e desce e não consegue controlar, a geleia real ela é um potencial auxiliador para melhorar, para otimizar esses níveis e mantê-los sob controle. Essas proteínas, combinadas com o potássio, que também está presente na geleia real, atuam como um vasodilatador para diminuir o estresse nos vasos sanguíneos, ou que refletem uma redução da pressão arterial. E aí, é bem importante deixarmos a valiosa dica que você também pode combinar aí pessoas que têm doenças crônicas com o uso do Forever Age e o nosso fantástico Aloe Berry Nectar. Então, é uma combinação perfeita. O Aloe Berry Nectar, o Forever Age e o Royal Jelly. E além disso, a geleia real tem uma função insulínica, ou seja, ela ajuda na absorção e utilização da glicose sanguínea. E ela também pode agir na tolerância à glicose, contribuindo para níveis mais baixos da glicemia, o que ajuda na prevenção do diabetes. Categoria número 6, da pesquisa ao qual eu mencionei ao início aqui da nossa live, propriedades anticancerígenas, justamente por sua função antioxidante, reduzindo aí os radicais livres. Notou-se que um dos estudos era voltado para a busca anticancerígena por meio do uso oral da geleia real. A geleia real apresenta uma grande propriedade antioxidante, como eu falei, impedindo a formação de radicais livres, que acabam sendo um dos precursores na formação e o desenvolvimento de células cancerígenas. Além dessa atividade contra a formação de neoplasias, o composto age também, diminuindo o fornecimento de sangue aos tumores. Isso ocorre, pois em sua composição está o ácido cafeico, um antioxidante do tipo prolinelol. Além disso, os componentes lipídicos da geleia real neutralizam os efeitos hormonais do bisfenol A, que nós sabemos aí que está contido em muitos plásticos, ao qual as pessoas ainda fazem uso. Em especial, o bisfenol A sabemos que é um estrógeno ambiental encontrado e que estimula a proliferação de células cancerógenas entre mamas, útero e na próstata, o que pode ajudar a combater e diminuir a incidência de câncer nesses órgãos. Categoria 7, atuação sobre doenças gastrointestinais. Essas doenças gastrointestinais acometem órgãos do sistema digestivo, principalmente aí esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, cólon, reto e ânus, e órgãos acessórios do processo digestório, como o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Sendo assim, foi também observado que nos estudos sobre a geleia real, se tem a mesma proporção referente aos antioxidantes, anti-inflamatórios, doenças crônicas e anticancerígenos em relação às propriedades terapêuticas nas doenças do trato gastrointestinal. Ou seja, o estudo sugere que a composição da geleia real está envolvida no aumento do crescimento da atividade e viabilidade ofertadas pelas bifidobactérias presentes nos lácteos
fermentados. Ou seja, além da geleia real, ela atuar em órgãos específicos, ela vai atuar em todo o nosso trato gastrointestinal. E olha só que maravilha, melhorando aí as nossas bactérias boas. E oitava categoria é a nutricional. A nutrição é o processo de fornecimento aos organismos animais e vegetais dos nutrientes necessários para a vida. Também utilizamos esse termo como sendo a ciência que investiga as relações entre o alimento ingerido pelo homem e as doenças, buscando o bem-estar e a preservação da saúde humana. Uma boa nutrição significa prevenção de doenças crônicas, vida saudável e qualidade de vida. Dessa forma, observou-se que a geleia real apresenta inúmeros benefícios nutricionais ao organismo e aos seus consumidores. Com composição ricamente proteica, com vitaminas, biotina, ácido fólico, niacina. Essa rica estrutura confere ao composto a propriedade de ser um alimento muito importante. E eu diria para vocês que ele é considerado um super alimento. Geleia real, pessoal, é uma bênção, uma dádiva de Deus para a humanidade. A geleia, as abelhas, a estrutura das abelhas, das colmeias, isso é estudado há muito tempo. Porém, a geleia real passou a ser estudada no século passado para cá, quando começou a medir realmente os benefícios desse alimento superpoderoso para a saúde humana. E esse estudo ele tira uma conclusão, essa revisão bibliográfica, perdão. De acordo com as informações obtidas, constatou-se que a geleia real possui múltiplas propriedades terapêuticas, tais como antimicrobiana, anti-inflamatória, hormonal, nutricional, antioxidante e anticancerígena. Dentre as suas potencialidades, destaca-se o elevado valor nutritivo e, em especial, a sua atividade farmacológica, comprovada, pessoal, associada a uma composição rica em proteínas, com elevada atividade fisiológica e a presença de ácidos hidroxílicos, como o 10-HDA. Os resultados desse trabalho permitem disponibilizar informações específicas quanto à composição e os benefícios disponibilizados em prol da saúde humana. Aqui está toda a referência ao qual foram pesquisados. Tudo isso que eu falei não é da Nercilei. Isso é tudo revisão bibliográfica de diversos estudos publicados em vários países e em vários continentes. E aqui em específico sobre a nossa geleia real, nosso famoso Royal Jelly. O que você precisa saber de tudo isso que eu falei? Que ele aumenta a energia e a vitalidade, tem atividade imunomoduladora, ou seja, quem tem a imunidade muito ativada, ele vai ajudar a modular. Talvez pessoas que têm imunidade muito baixa, ele vai potencializar, ou seja, atividade imunomoduladora, tal qual a aloe vera, que também tem atividade imunomoduladora. Efeito anti-inflamatório, e inclusive lá no estudo, eu li com mais detalhes, ela é comparada à ação anti-inflamatória como de muitos anti-inflamatórios, inclusive a nimesulida. Efeito antioxidante, tá, pessoal? Por isso que ela é rejuvenescedora, por isso que ela é fonte de juventude, melhora a saúde cognitiva, ou seja, o teu raciocínio, a capacidade de foco, de concentração, é espetacular e auxilia também na regulação hormonal de todas as nossas glândulas, não só de uma em específico, mas vai melhorar e otimizar toda a parte hormonal e excelente para retardar o envelhecimento precoce. E quando eu falo sobre os nossos nutracêuticos, sobre os nossos produtos maravilhosos da Forever, os nossos alimentos poderosos, eu não poderia deixar para trás o nosso aloe vera gel e todo o poder da aloe vera em sinergia com a geleia real. Porém, nós temos três versões do aloe. Nós temos o aloe vera gel, nós temos o aloe berry nectar e nós temos o aloe bits and bits. Eu gosto de combinar de acordo com a necessidade de cada organismo. Por exemplo, se é uma mulher precisa melhorar sua condição hormonal, precisa otimizar, está fazendo tratamento, está fazendo acompanhamento clínico, tudo ok. Mas quer melhorar, quer um auxílio?
Experimenta o Aloe Beats combinado com o Royal Jelly. Se é um homem, precisa melhorar a questão de próstata, precisa otimizar seus níveis de energia, experimenta o Aloe Berry Nectar com o Royal Jelly. Mas se você tem alguma desarmonia no teu sistema digestório, você pode combinar o Aloe Vera Gel com o Royal Jelly, sempre na medida de 2 a 4 tabletes ao dia, de acordo com a necessidade. Preferencialmente longe da alimentação e que logo após, alguns minutos antes e depois, você não ingira café, suco, chimarrão, bebidas com cafeína, nem nada disso. Você procure deixar o teu organismo absorver por completo os benefícios da geleia real. E olha só que interessante, eu escolhi esse tema hoje e eu nem sabia, foi fazendo as pesquisas que eu descobri que no dia 13 de outubro é considerado o Dia Nacional das Abelhas. Com mais de 20 mil espécies pelo mundo, as abelhas são polinizadoras essenciais para a biodiversidade e para a produção de alimentos. O que seria da humanidade? O que seria da natureza se nós não tivéssemos o trabalho fantástico desse time maravilhoso que são as abelhas e que trazem tantos benefícios para a nossa saúde, e em especial agradecer a nossa empresa maravilhosa Forever Living, que lá desde o início pensou em trazer os benefícios tanto da geleia real, quanto do bipólen, quanto do mel e quanto do própolis, para a Forever a nível mundial, e aqui no Brasil nós temos aí o privilégio de termos à nossa disposição tanto a geleia real quanto o bipólen na forma mais otimizada e pura de cada um desses suplementos. Eu agradeço aí a companhia de cada um de vocês e parabenizo você que já faz uso desse suplemento maravilhoso e faço o convite para você que ainda não conhece o poder da geleia real e do aloe vera para que você experimente também as maravilhas que o teu organismo vai experimentar a partir desse suplemento.